Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar um pouco sobre a utilização dos fertilizantes sintéticos ou fertilizantes artificiais. Veja só esse vídeo. Você já deve ter assistido alguma campanha na televisão ou lido no jornal essas ações contra a utilização do fertilizante sintético. Isso não significa que você seja contra a agricultura orgânica quando você defende o uso dos fertilizantes sintéticos. Isso porque eles são extremamente importantes para aqueles países que passam fome, como é o caso da África ou como é o caso aqui do Níger, aonde eu estou. O que você está percebendo aqui, praticamente 80% do Níger é composto por desertos, o Sahel, o deserto do Saara, são regiões extremamente secas e inóspitas. E a única faixa agriculturável, basicamente menos de 3% do país, é ao redor do rio Níger. Então você vê essa cena, inclusive, que se destaca perante essas áreas amarelas do deserto em relação a esse verde que abunda margeando o rio Níger. Você vê inclusive uma fazenda lá no fundo, onde você consegue ver até silos. Então essas áreas são extremamente importantes e eles têm que tornar essas áreas extremamente produtivas. Agora, isso não vai ser feito sem a utilização dos fertilizantes sintéticos. Para você ter uma noção, estima-se que hoje metade da população do mundo dependa da utilização dos fertilizantes sintéticos. É isso mesmo. Se não tivéssemos os fertilizantes sintéticos, 4 bilhões de pessoas estariam morrendo por inanição. Então, a utilização do fertilizante sintético é crucial na agricultura. E aqui na África, pressionado principalmente pela Europa contra a utilização dos fertilizantes sintéticos, há alguns estudos que são assim estarrecedores. Você fez aí em 2020 uma comparação da utilização de fertilizante em países como Congo, Benin ou aqui no Níger e chegou-se à conclusão que eles utilizam menos de 10 quilos de fertilizantes por hectare, com uma produção muito menor do que 1 tonelada por hectare. Quando comparada com a agricultura americana, você vai ver que lá eles utilizam mais de 130 quilos por hectare, com uma produção superior a 8 toneladas. É claro que o fertilizante não é a única razão, mas sem dúvida alguma ele é uma das principais para aumentar a produção de alimentos aqui na África. Então, quando esses países ricos, com as suas populações bem alimentadas da Europa, pressionam a África para não utilizar o fertilizante sintético, isso é uma espécie de um novo colonialismo impondo algo que é praticamente inviável para a África. Se nós realmente estamos preocupados com a fome na África ou qualquer discussão séria sobre a respeito da desnutrição na África, isso tem que passar pela utilização dos fertilizantes, não essas recomendações que os europeus têm feito aqui para o continente africano. Olá, hoje no Agro, Trabalho e Fé, eu quero falar um pouco sobre um Brasil que a maioria dos brasileiros não conhece. Eu estou aqui numa pequena cidade no interior do Pará chamada Cachoeira da Serra. E você vê que é uma cidade muito pequena, muito simples, as suas ruas ainda não têm asfalto, mas o interessante é que ela mostra um gigantismo de um Brasil que a maioria dos brasileiros não conhece. Ela faz parte do município de Altamira. Cachoeira da Serra é um distrito. Mas daqui até a sede do município são mais de 1.050 quilômetros. Então você imagina a dificuldade dos brasileiros que vivem aqui para poder ver saúde, educação, ou ter que ir até a sede do município, tratar de algum documento burocrático, percorrendo o coração da Amazônia, mais de 1.050 quilômetros. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar que se, por exemplo, esse município de Altamira, que é um dos maiores municípios do mundo, se ele fosse um país, ele seria maior do que 104 países independentes que já existem. Se você pegar a cidade de São Paulo, somente a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de brasileiros. Só que a cidade de São Paulo é 100 vezes menor do que o município de Altamira. E aqui vivem apenas 126 mil brasileiros. Então, a densidade populacional aqui do município de Altamira, incluindo Cachoeira da Serra, é menos de um brasileiro para cada quilômetro quadrado. Tudo isso para mostrar a importância. Se fala muito da Amazônia, da soberania da Amazônia, da guarda das suas riquezas, dos recursos naturais, mas com essa estrutura de administração, essa estrutura política, fica muito difícil. Esse é um município que tem uma escala de nação. Exatamente isso. Se você pegar o prefeito de Altamira, ele administra um território maior do que Portugal, maior do que a Grécia.
Então fica difícil falar que nós temos a soberania da Amazônia e nós temos ainda esse tipo de estrutura político-administrativo. E até porque nós precisamos conhecer melhor as nossas riquezas daqui, precisamos ter, por exemplo, um zoneamento numa escala adequada para a gente identificar qual é a concentração dos minérios. Isso o Brasil ainda não tem, desse território imenso, desse continente chamado Amazônia. Então nós precisamos mudar, saber como preservar isso, mas como poder usar e se beneficiar dessas riquezas, principalmente levando em conta mais de 20 milhões de brasileiros que vivem aqui nessa região.